Imagina carregar nos ombros a responsabilidade de salvar uma equipe inteira. Uma escuderia histórica, mas à beira do colapso, mergulhada em descrença e fracassos sucessivos. Jonathan Whitley, chefe da Sauber, viveu esse tormento. Em meio ao caos, tomou uma decisão ousada: apostar todas as fichas em um jovem brasileiro que nunca havia competido na Fórmula 1. Não era apenas uma escolha esportiva. Era um risco que poderia definir o destino da equipe. Apostar em Gabriel Bortoleto, um estreante, significava confiar no improvável, jogar contra a lógica do paddock e encarar o julgamento de todo mundo da F1. E no início, parecia que o peso dessa aposta seria insuportável. O cenário não poderia ser pior. A Sauber vinha de um dos anos mais desastrosos de sua história. Em 2024, pontuar pareceu uma miragem. A equipe era a lanterna do campeonato, sufocada por erros, falta de confiança e um clima pesado que corroía cada mecânico, engenheiro e piloto do time. E foi nesse ambiente hostil que Bortoleto estreou, um garoto talentoso, mas inexperiente, jogado diretamente na arena mais cruel do automobilismo. As primeiras corridas foram reflexo dessa dureza. Lampejos de velocidade, sim, mas também erros típicos da juventude. A cada curva mal calculada, a cada ponto perdido, o fantasma da dúvida rondava Whitley. No silêncio das madrugadas, ele deve ter se perguntado: será que errei? Será que deveria ter escolhido alguém mais seguro, mais experiente? Mas então veio a Áustria, o grande prêmio que mudou tudo. Foi lá que Gabriel Bortoleto rompeu a barreira invisível que separa os estreantes comuns dos verdadeiros talentos. Seus primeiros pontos não foram apenas números na tabela, foram um grito de alívio, um sopro de esperança em meio ao sufoco. E não parou por aí. Bélgica, Hungria, de repente, consistência. O garoto que parecia perdido começou a construir resultados sólidos. Não era mais coincidência, era evolução real. A Sauber, que antes se arrastava sem rumo, começava a acreditar novamente. Whitley descreveu aquele momento com uma única palavra: alívio. Não orgulho, não satisfação. Alívio. A revelação de um chefe que havia apostado tudo e, finalmente, podia respirar. O impacto foi além das estatísticas. A presença de Bortoleto trouxe nova vida à equipe. Ao lado de Nico Hülkenberg, veterano, experiente, nasceu uma parceria improvável e poderosa. Hülkenberg, mentor equilibrado, encontrou no brasileiro a energia e a fome que o empurravam a extrair mais de si mesmo. Essa combinação produziu momentos históricos. O pódio inédito de Hülkenberg na Grã-Bretanha não foi apenas uma vitória pessoal, mas o reflexo de um ambiente renovado. A alegria compartilhada entre os dois pilotos simbolizava algo raro na F1: companheirismo verdadeiro, dentro da mesma equipe. E enquanto isso, Bortoleto se destacava por uma característica incomum nos novatos: a autocrítica. Rigoroso consigo mesmo, nunca aceitava a mediocridade, sempre buscando entender cada detalhe, cada erro, cada fração de segundo perdida. Para Whitley, essa mentalidade era um tesouro. Mais do que talento, era a prova de que Gabriel estava disposto a se lapidar até a perfeição. Whitley revelou um ponto essencial: o desempenho de Bortoleto não nasceu de melhorias radicais no carro, mas do aumento da confiança. O potencial sempre esteve lá, o que faltava era acreditar. Essa transformação mental ficou evidente em Mônaco, um circuito onde a menor hesitação resulta em desastre. Bortoleto não apenas sobreviveu às ruas traiçoeiras do Principado, mas cresceu ao longo do fim de semana, mostrando maturidade de veterano. Em sua primeira temporada, a confiança não era apenas dele, ela contagiava a equipe inteira. Engenheiros, mecânicos e estrategistas começaram a olhar para o futuro com esperança. A mentalidade mudou. Já não era "vamos evitar a vergonha", mas sim "vamos lutar por pontos em cada corrida". Esse renascimento não ficou restrito aos boxes. A torcida brasileira, órfã havia tanto tempo de protagonistas consistentes na Fórmula 1, encontrou em Bortoleto uma nova chama. Cada ponto conquistado era celebrado como uma vitória nacional. As redes sociais explodiam em apoio, criando uma pressão positiva que impulsionava ainda mais o garoto. E Bortoleto
com sua humildade e proximidade com os fãs, soube transformar esse peso em combustível. Em eventos, nas redes, em entrevistas, ele se mostrava acessível, humano, consciente do papel que desempenhava para milhões de brasileiros. Jonathan Whitley não vê em Gabriel apenas uma solução emergencial, ele o enxerga como pilar central da reconstrução da Sauber. Com investimentos em infraestrutura e tecnologia, a equipe suíça prepara terreno para um futuro promissor, e Bortoleto está no centro desse projeto. Sua curva de aprendizado tem sido impressionante. Em poucas corridas, passou de iniciante inseguro a rival de veteranos. Mantido esse ritmo, pódios não são mais uma questão de se, mas sim de quando. Whitley poderia ter desistido nas primeiras dificuldades, cedido à pressão e trocado o brasileiro por alguém mais experiente. Mas não, ele acreditou no longo prazo, na coragem de apostar em um talento cru. Essa visão, agora, mostra-se profética. A trajetória de Bortoleto é um farol para jovens pilotos brasileiros. Mostra que é possível não apenas chegar na Fórmula 1, mas se firmar nela. Que talento, disciplina e confiança podem abrir portas antes inimagináveis. Mais do que resultados, Bortoleto resgata a emoção de ver bandeira verde e amarela disputando posições de verdade. Evoca memórias de Senna, Piquet, Massa e projeta um futuro em que o Brasil, novamente, sonha alto no automobilismo. No fim, o alívio de Jonathan Whitley não é apenas pessoal, é simbólico. Representa a confirmação de que arriscar, acreditar e insistir no improvável pode transformar o destino de uma equipe inteira. A Sauber não é mais a sombra do passado. Hoje, respira ambição, confiança e futuro. E tudo isso começou com uma aposta arriscada. Um jovem brasileiro chamado Gabriel Bortoleto. Fórmula 1 sempre foi um território onde o talento brasileiro brilhou intensamente, mas também um palco que, nos últimos anos, parecia distante demais. Depois de Felipe Massa, o vazio se prolongou. Ano após ano, a pergunta ecoava: quando veríamos novamente um brasileiro disputar de verdade na categoria máxima do automobilismo? Hoje, essa resposta tem nome e sobrenome: Gabriel Bortoleto. Um estreante que não apenas está superando todas as expectativas, mas também reacendendo uma chama que muitos achavam apagada. A temporada não começou fácil. Sair do título na Fórmula 2 direto para o fundo do grid da F1 foi um choque de realidade que poucos conseguem enfrentar. A pressão era imensa, o carro da Sauber não oferecia milagres, e a cada corrida, Gabriel sentia o peso de representar milhões de brasileiros órfãos de herói nas pistas. Mas o impossível aconteceu. No Grande Prêmio da Áustria, a promessa virou realidade. Os primeiros pontos chegaram, e não foi por acaso. Segundo Jonathan Whitley, o chefe da Sauber, a conquista era apenas uma questão de tempo, inevitável. O talento estava lá desde o início, só precisava se transformar em confiança. Se a Áustria foi o início da virada, a Hungria consolidou a transformação. 6º lugar, um resultado que em outra equipe talvez passasse despercebido, mas vindo de um estreante brasileiro em uma Sauber ainda em reconstrução, foi um marco histórico. E esse desempenho não passou em branco para os veteranos. Fernando Alonso, bicampeão mundial e uma das vozes mais respeitadas do paddock, não economizou elogios. Chamou Bortoleto de o melhor novato de sua geração. E mais, alfinou a imprensa europeia, dizendo que se Gabriel fosse inglês, teria estampado capas de jornais no dia seguinte. Não é qualquer palavra, é o reconhecimento de um campeão. Alguém que sabe exatamente o que significa ser subestimado e ainda assim conquistar seu espaço. Essa fala de Alonso expõe uma realidade incômoda. Existe sim um peso extra sobre os ombros de Bortoleto por ser brasileiro. Os olhares muitas vezes o analisam com desconfiança, como se precisasse provar mais que outros novatos. Mas é justamente nessa pressão que ele tem mostrado sua maior força. Porque Gabriel não se limita a correr, ele simboliza resistência. Cada ultrapassagem, cada volta rápida, cada ponto conquistado carrega uma mensagem. O Brasil ainda sabe produzir talentos que podem rivalizar com os melhores do mundo. Whitley, emocionado, falou após a Hungria sobre a maturidade surpreendente do seu piloto. Ele não se referia apenas à velocidade, mas ao comportamento fora das pistas. Gabriel é rigoroso consigo mesmo, analisa seus erros, exige mais a cada treino. Ele não se acomoda,
não se esconde atrás de desculpas. Esse traço é raro em estreantes. Muitos chegam à Fórmula 1 acreditando que o talento natural basta. Gabriel chegou sabendo que cada detalhe importa. E essa mentalidade está acelerando seu crescimento de uma forma quase inacreditável. Quando Bortoleto entrou em Mônaco, carregava consigo um simbolismo histórico. Era o primeiro brasileiro a disputar naquele circuito desde Felipe Massa. A pressão de estar sob o olhar atento da história poderia ter paralisado qualquer um. Mas Gabriel transformou em combustível. Ele falou de otimismo, de futuro, de compromisso com algo maior do que si mesmo. E foi exatamente isso que a torcida brasileira precisava ouvir. Depois de anos sem um nome forte, agora existe alguém que desperta orgulho, que emociona, que faz o público voltar a acreditar que o Brasil ainda pode sonhar com pódios e, quem sabe, títulos. Gabriel não teve vida fácil até aqui. A sua chegada à Fórmula 1 foi cercada de desconfiança.